Com criaturas, dimensões e poderes sobrenaturais, Stranger Things chegou com o que tinha de melhor em relação à ficção científica, terror, suspense e drama adolescente. Neste vídeo iniciaremos uma nova série no canal, onde contaremos a história de todas as temporadas de Stranger Things. Aqui quem fala é o Jorge, e você está prestes a conhecer a história de Stranger Things. A história de Stranger Things se passa em momentos e em arcos diferentes, se complementando ao longo da série. Mas neste vídeo, em vez de seguir a ordem dos episódios, seguirei pela ordem cronológica para melhor compreensão da sua história. E se você, assim como eu, gosta de filmes e séries, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Eu conto com a sua ajuda. A história de Stranger Things se inicia no final dos anos 60, onde o Dr. Marty Brain se apossa de um bebê e a usa como cobaia no Laboratório Nacional de Hawkins. Neste local, faziam experimentos telecinéticos e constantemente usava a pequena criança raptada, o bebê já crescido, para este feito. Essa criança se chamava Jenny, porém no laboratório ela não possuía nome, mas era identificada pela numeração 11 e cresceu acreditando que o Dr. Brenner fosse o seu pai e ele aproveitava disso para fazer com que ela fizesse alguns experimentos espontaneamente. Com os experimentos de telecinese, os cientistas conseguiram fazer com que a 11 localizasse pessoas-alvo do governo e ela começou a ser usada para este fim. Porém, em uma de suas viagens por uma dimensão alternativa, popularmente conhecido como Mundo Invertido, ela acabou topando com o monstro. De alguma forma, o experimento acabou abrindo um portal que conectava o mundo real com o mundo invertido. O mundo invertido era um reflexo do nosso mundo, porém de forma distorcida, sem vida e sombria, onde monstros sobrenaturais habitavam. Apesar de respeitar o seu falso pai, a 11 percebe que ele era do mal e em 1983 consegue escapar das instalações do laboratório. Porém, o portal com a outra dimensão já se encontrava aberto, não apenas nesse laboratório, mas pequenos portais dimensionais já estavam se abrindo ao redor de toda a cidade. E é por meio de um desses portais que um dos monstros consegue chegar ao mundo real e encontra Will Byers, uma criança que estava voltando para casa após uma longa partida de Dungeons & Dragons com seus amigos Mike, Justin e Lucas. Will foge da criatura, mas não tem jeito, acaba sendo perseguido por ela e levado ao mundo invertido. E por fim, somente no dia seguinte, sua mãe Joyce e seu irmão Jonathan notam o desaparecimento de Will. Joyce liga para os familiares dos amigos de Will, mas ninguém sabe o paradeiro dele. É então que ela vai à delegacia e conta tudo ao xerife Hope. Então, nesse momento, começa a procurar pelo Will, o xerife e seus policiais, sua mãe e seu irmão Jonathan, e também Mike, Lucas e Justin, separadamente. Porém, nesta procura, são os três garotos que acabam chegando mais próximo, encontrando a 11 numa floresta onde a bicicleta de Will havia sido encontrada. Os garotos levam a 11 para a casa de Mike, onde ele apelida pelo nome de On, para não ter que chamá-la por um número, e a instala no porão de sua casa, a escondida dos seus pais. Com pouco tempo, os garotos logo descobrem que a On possui poderes sobrenaturais, resultado das experiências pelo qual havia passado, poderes como dobra do espaço-tempo, levitação e telecinese. E ela ajuda os garotos a procurar Mike. Mas, paralelamente a isso, Joyce começa a receber ligações em casa e acredita ter ouvido a voz do seu filho. Na verdade, era o Will, na outra dimensão, fazendo contato com a sua mãe. Joyce percebe que quando esses eventos aconteciam, as luzes piscavam. Então ela acabou comprando diversas luzes de Natal para tentar contato com ele mais uma vez. Só que em alguns desses momentos era um monstro sem rosto que aparecia, assustando, mas não perdendo a esperança. Neste momento, um novo arco estava sendo iniciado.
No momento em que Nancy, a irmã de Mike, estava namorando Steve e resolve ir com sua amiga Bárbara para uma festa na casa dele. Ambos vão e encontram Steve e outro casal de namorados nesta casa. Nancy acaba dormindo na casa de Steve, enquanto Bárbara havia decidido voltar para casa. Porém, antes de voltar, ainda na piscina da casa de Steve, ela é raptada por algum monstro e levada para o mundo invertido, mas infelizmente foi morta lá. Jonathan, que estava procurando pelo seu irmão lá perto, acaba fotografando eles e acaba registrando em foto um monstro perto de Bárbara. Nancy, que ainda não sabia que sua amiga havia morrido, descobre a foto de Jonathan e se une a ele para encontrar Will e Bárbara, pois sabiam que provavelmente se encontrariam no mesmo lugar. Mas é nesse momento que tudo se complica, quando o governo começa a se intrometer, manipulando evidências e tampando pontas dos seus experimentos. A interferência é tanta que chegam a dizer que encontraram o corpo do Will num lugar e o carro da Bárbara em um outro estado, mas ninguém acredita nisso, então o xerife decide investigar a fundo. Em sua investigação, ele acaba descobrindo que de fato, o corpo encontrado do Will não se passava de um boneco e acaba encontrando o laboratório de Hawkins. E agora entende que o problema era maior do que imaginava. Enquanto isso, os garotos e Aon conseguiram fazer contato com Will por meio dos poderes da garota, mas o Dr. Brain acaba descobrindo a localização da garota e todos eles fogem e se escondem numa sucata. Hope, Joyce, Jonathan e Nancy acabam entrando em contato com os garotos e Hope os resgatam. E nesse momento, os grupos se unem para encontrar Will e Bárbara. Com a ajuda do professor dos garotos, descobre uma maneira da On fazer contato com Will e Bárbara. Porém, ao fazer contato, descobre que Bárbara já havia morrido e que Will estava prestes a morrer. Sem tempo a perder, os grupos se separam novamente, e sabendo que Will se encontrava no seu pequeno forte no quintal da sua casa, porém no mundo invertido, Hope e Joyce voltam para sua casa a fim de localizá-lo, mas são capturados e presos pelo governo e levados às instalações do laboratório. Devido à falta de notícia de Hope e Joyce, Jonathan e Nancy acabam se separando dos garotos e voltam para sua casa para tentar matar o monstro com uma armadilha, enquanto os garotos ficariam onde estavam. Eles até conseguem fazer com que o monstro aparecesse, bem no momento em que Steve, enciumado, aparece, e então os três lutam contra o monstro. Nesse momento, Steve acaba descobrindo tudo e ajuda Jonathan e Nancy, mas mesmo pego na armadilha e queimado vivo, o monstro acaba escapando, voltando para o mundo invertido. Mas sem muito tempo a se perder e já sabendo o meio de encontrar Will, Hope faz um acordo com o Dr. Brenner. Falaria a localização da 11 em troca do acesso ao portal do mundo invertido. Com isso, Hope e Joyce acabam entrando no mundo invertido e procuram por Will, enquanto o Doutor e seus soldados vão atrás da 11 e de seus amigos. O Doutor, por fim, encontra a 11, mas ela acaba matando os soldados e um novo portal surge, fazendo com que o monstro saísse de lá, matando os soldados, inclusive o Dr. Brenner. E nesse exato momento, Will havia sido localizado e resgatado por sua mãe e xerife e volta ao mundo real. Porém, enquanto uma notícia boa acontecia, o monstro estava prestes a matar os garotos e Aon, para salvá-los, se sacrifica matando a criatura. Pelo menos era isso que os garotos acreditaram, fazendo com que tivesse uma grande dor por sua perda, especialmente Mike, que estava começando a se apaixonar por ela, onde há poucos minutos atrás a havia até convidado para o baile da escola. E com um último adeus para Mike, Aon desaparece. Depois de tudo isso, todos voltam à sua vida normal. Nancy volta a namorar Steven, os garotos voltam a se unir novamente e jogar Dungeons & Dragons juntos, e Mike volta à sua casa. Porém, algo não estava normal com ele. De alguma forma, Mike havia sido contaminado com a atmosfera ou alguma criatura do outro mundo, fazendo com que pequenos seres estivessem dentro do seu corpo, além de conseguir enxergar o mundo invertido mesmo dentro do mundo real. Mas acaba escondendo isso da sua família. Mas quem sabe, isso tudo possa ser revelado em breve.
E perto dali, o xerife Hope havia sido contactado pelo pessoal do governo. O motivo ninguém sabe, só se sabe que ele estava levando comida e deixando em uma caixa na floresta, junto com o elfo, a qual Aon gostava tanto. Será que Aon continua viva? O que será que aconteceu com Hope para fazer isso? E por fim, em meio a estas dúvidas, a primeira temporada de Stranger Things termina. Depois de todo esforço para resgatar Will do mundo invertido e perder Aon, parecia que as coisas melhorariam, mas não. O que era local e atingindo poucas pessoas, agora estava se expandindo por toda a cidade em uma luta desesperada pela sobrevivência, pois agora ninguém mais estaria salvo. Neste vídeo, continuaremos a história de Stranger Things, onde veremos um resumão de tudo. Assim como na primeira temporada, a segunda temporada não acontece seguindo uma ordem cronológica, devido aos inúmeros flashes do passado que alguns personagens têm. Mas, como nesse vídeo falarei da sua história de uma forma completa, contarei de forma cronológica. Após os acontecimentos finais da primeira temporada, que caso você não tenha assistido é só clicar no card aqui em cima, parecia que Aon havia se sacrificado para salvar os seus amigos. Mas, na verdade, ao derrotar o Demogorgon, Aon acabou entrando no mundo invertido, fazendo com que ela ficasse presa nele momentaneamente, pois logo ela consegue abrir um outro portal e voltar ao mundo real. Mas devido ao governo estar monitorando os seus amigos e todas as pessoas que se envolveram nesse caso, Aon acaba se isolando numa floresta. Claro que o governo ainda estava atrás dela, pois ela tinha poderes capazes de trazer destruição ou a salvação. Mas se tratando desse governo, talvez eles quisessem apenas os seus poderes. Mas por sorte, o xerife Hope acaba a encontrando na floresta e a leva para uma antiga cabana do seu avô, onde a instala secretamente. Um longo ano se passa e ela acaba aprendendo a conviver com Hope, mas seu desejo de reencontrar Mike permanece. Com seus poderes, ela consegue vê-lo, mas não tem a permissão de Hope de se comunicar com ele, onde todos acreditam que ela havia morrido. E em paralelo a isso, os quatro amigos, agora juntos novamente, voltam a uma vida normal. Pelo menos era o que os três achavam, pois Will ainda tinha contato com o mundo invertido. Nesse momento, a mãe de Will, a Joyce, estava namorando Bob. Bob tenta fazer com que Will enfrentasse os seus medos, por achar que essas visões fossem só coisas da sua cabeça. Isso o fortalece, porém, o que ele via era real, e um monstro gigantesco apelidado de Devorador de Mentes habitava no mundo invertido e queria sair para o mundo real. Devido às palavras de Bob, Will tenta enfrentar esse monstro, mas acabou sendo possuído por ele, fazendo com que ele virasse um espião do Devorador no mundo real. Mas até o momento ninguém suspeitava de nada, pois acharam que ele estava apenas doente, onde é levado novamente ao laboratório Hawkins para ser tratado pelo Dr. Owens. Paralelamente a isso, algumas pontas soltas da primeira temporada precisavam ser finalizadas. Nancy, ainda com peso na consciência devido à morte da sua amiga Barbie, tenta contar de alguma forma para os pais dela sobre o que realmente aconteceu. Seu namorado Steve a impede, pois sabia que o governo não permitiria essa divulgação. Nancy acaba discutindo com Steve por achar que ele não se importava com nada além dele mesmo e pede ajuda do seu amigo Jonathan, e ele a ajuda. Ambos vão falar com os pais de Barbie, mas antes o governo os impede e os aprisiona momentaneamente nas instalações do laboratório. O Dr. Owens acaba explicando a situação a eles e do porquê essa informação não pode ser vazada, mas Nancy acaba gravando o que ele havia falado, tendo assim provas da confissão do governo sobre a morte de Barbie, e entrega para o detetive pessoal da família de Barbie que estava procurando por ela. Como toda essa situação era absurda, o detetive fala que ninguém acreditaria nessa história, então eles cortam toda a parte da pesquisa e do mundo invertido e deixam apenas a confissão de que Barbie foi morta devido a uma experiência do governo. E é nesse momento que Nancy e Jonathan se beijam pela primeira vez.
Enquanto todas essas coisas aconteciam, Aon fugia da cabana de Hope, pois acabou encontrando documentos que levaria à existência da sua mãe biológica e vai até ela. Sua mãe havia passado por um procedimento que fez com que sua memória simplesmente fosse queimada e desde então ela é cuidada por sua irmã enquanto vive num looping mental infinito. Ela havia passado por isso depois de descobrir que sua filha, Aon, estava viva, mas tinha sido raptada pelo governo para servir de cobaia em seus experimentos. Sabendo dos seus planos, sua mãe, que se chama Terry, tenta resgatá-la, mas é presa e torturada pelo governo para que nunca mais procurasse sua filha. On encontra sua mãe, mas ela se encontrava praticamente num estado vegetativo e nem com os poderes de On foi capaz dela conseguir comunicação. Mas acabou descobrindo a existência de uma outra criança em suas lembranças. Atrás de respostas, Aon sai à procura dessa criança já crescida e a descobre em Chicago. Ela se chama Kali e também passou pelos mesmos experimentos da Aon, cuja sua numeração era 8 e possuía poderes de ilusões, fazendo com que as pessoas vissem coisas que não estavam lá. Com o tempo juntas, Kali ajudou a On a dominar os seus poderes, mas Kali e seus amigos eram criminosos, e On sabia que no fundo seu lugar não era lá, mas sim junto de Mike. E nesse momento ela resolve voltar para Hawks, pois sabia que Mike e seus amigos estavam em perigo e precisavam da ajuda dela. De volta a Hawks, o monstro que havia possuído Will conseguiu fazer com que monstros, conhecidos como Democães, entrassem no mundo real por meio de uma rede de túneis e usou Will para ter informações privilegiadas das coisas que estavam acontecendo para saber exatamente o que fazer. O Will já não era mais ele. Sua consciência não estava mais lá, mas sim o Devorador de Mentes habitava em seu corpo, enquanto Mike, Just, Lucas e agora Max, sua nova amiga, tentavam ajudá-lo. Max, ou Maxine, é a mais nova amiga deles, que havia chegado há pouco tempo na cidade, junto com seu irmão Billy, e logo se enturmou com as crianças, no qual Lucas revelou todos os segredos a ela. Os Democães conseguem entrar no mundo real por meio do portal que se encontrava no laboratório e acaba matando quase todas as pessoas que estavam lá. Devido à doença de Will, ele e sua família também se encontravam no laboratório e com o sacrifício de Bob fez com que todos escapassem. Fugindo, eles encontram Jonathan e Nancy e se unem para ajudá-lo e voltam para a casa de Will. Will revela a localização deles ao monstro e ele envia os Demogorgons para matar todos, mas é nesse momento que Aon aparece e os salva, para a emoção de todos, especialmente a de Mike. E nesse momento eles se dividem em 3 times para pôr um fim a tudo isso. Hope e On voltam ao laboratório para fechar o portal e impedir que o monstro escape para o mundo real, mas sabendo que esse plano seria quase suicida, as crianças junto com Max e Steve vão para os túneis subterrâneos e queimá-lo, servindo de distração e assim Hope e On conseguir fechar o portal com êxito. Enquanto isso, Joyce, Nancy e Jonathan exorcizavam o monstro de Will por meio das altas temperaturas, pois o Devorador de Mentes não suportava temperaturas altas. O plano funciona, e com o poder devastador da On, pois conseguiu dominar os seus poderes graças ao treinamento com a Kali, consegue derrotar os Demogorgons que lá se encontravam e fechar o portal enquanto as crianças e Steve fugiam dos túneis e o Devorador de Mentes era exorcizado de Will. E por fim, após tudo isso, Mike e On finalmente dançam no baile da escola. Ela não precisava mais se esconder, pois Hope conseguiu um acordo com o governo e agora possuía a guarda legal dela. Lucas havia se apaixonado por Max e ambos também dançam. Will dança com uma outra jovem e Just, que também era apaixonado por Max, acaba ficando de lado e rejeitado pelas demais garotas. Mas Nancy, que também estava lá, o vê sozinho e o convida para dançar e diz que entre os amigos do seu irmão, ele era o preferido dela. Enquanto a mídia divulgava oficialmente a morte de Barbie devido aos experimentos do laboratório Hawks,
Mas, apesar do final feliz, paralelamente a isso, num mundo invertido, o Devorador de Mentes continuava vivo e observava de perto a escola. Quem sabe em breve voltaria a atacar a cidade, talvez ainda mais devastador do que antes. Com toda aquela confusão durante a segunda temporada, era óbvio que o problema com o mundo invertido e suas criaturas alcançaria proporções maiores. Só não sabíamos que tudo aquilo era só o início de algo que já envolvia o mundo todo. Tudo o que vimos até esse ponto era apenas a ponta do iceberg de algo absurdamente maior. Não sabemos se o portal para o mundo invertido era exclusivamente de Hawks ou se existia em outros lugares do mundo. Apesar de inicialmente acharmos que todo aquele problema com portais e criaturas de outras dimensões tivesse acontecido apenas em Hawks, russos haviam capturado um Demogorgon e agora tentavam abrir portais em seu país com a utilização da chave, um equipamento capaz de abrir tais portais. Porém, suas chaves não conseguiu efeito na Rússia, mas após descobrir o que tinha acontecido em Hawks, eles chegam nessa pequena cidade nos Estados Unidos para utilizar a chave no portal a qual a ON havia fechado. O plano era comprar o máximo de terras possíveis e construir um shopping de fachada para que os russos pudessem trabalhar secretamente no subsolo e assim abrir o portal. Com o governo dos Estados Unidos fora de Hawks desde o final da segunda temporada, mas ainda sendo monitorada de longe pelo Dr. Owens, ficou fácil para os russos trabalharem secretamente. Mas não pense que nesta temporada tem apenas questões militares ou científicas. Lembra do Devorador de Mentes? Caso você não se lembre ou ainda não tenha assistido Stranger Things 1 e 2, deixarei no card aqui em cima a playlist completa. O Devorador aproveitou essa oportunidade em que o portal estava sendo aberto para conseguir entrar parcialmente no mundo real, assim como aconteceu na segunda temporada e possuiu o Will. Mas nessa vez o seu plano era maior, pois ele queria vingança. Seu objetivo era se vingar da ON por ter fechado o portal, impossibilitando dele entrar e matar todos os seus amigos, tal como toda a cidade também. E como o portal começando a se abrir por meio dos russos, ele conseguiu usar parcialmente os seus poderes no mundo real, mas o suficiente para alcançar os seus objetivos, e consegue possuir alguns animais e pessoas, como Billy, que é o irmão da Max, além dos colegas de trabalho de um jornal, onde Nancy e Jonathan estagiavam após a conclusão do ensino médio. Fisicamente, todos os possuídos pareciam bem, mas apesar disso, muitas coisas não passaram despercebidos, e é aqui que os nossos heróis entram. A participação dos nossos heróis acontece de forma separada e se unem no final. Tentarei resumir sem deixar nada de fora. Após o xerife Hobbs ameaçar Mike a não se aproximar tanto da ON, pois eles passavam muito tempo se beijando, Mike obedece e acaba se afastando da ON, justificando essa distância com uma mentira. ON sabe que ele havia mentido e pede ajuda a Max, onde passa algum tempo juntas. Aproveitando os poderes da ON de espionar os outros, elas acabam percebendo que Billy estava diferente e que sua parceira de trabalho pedia socorro, e as duas pedem ajuda aos meninos. Com todas as crianças reunidas e com a afirmação de Will de que o Devorador de Mentes voltou, eles percebem que Billy e as outras pessoas foram possuídos pelo Devorador e armam uma armadilha para que Billy caia, entrando numa sauna e assim tentar expulsar o Devorador, como aconteceu com Will. A armadilha funciona, mas não conseguiram expulsar o Devorador, pois em meio a muita dor, Billy, com uma força sobre-humana, consegue escapar da sauna e se libertar, atacando a ON e a ferindo gravemente. Mas o interessante é que, em paralelo a isso, enquanto Nancy e Jonathan investigavam algo bizarro, encontrou uma idosa com comportamentos estranhos e acabou precisando ser hospitalizada. No hospital, internada, enquanto as crianças tentavam queimar Billy, essa idosa também sofreu as dores da temperatura intensa. Na verdade, ela também havia sido possuída pelo Devorador, e como todas as mentes dessas pessoas se conectavam com a do Devorador, todos sentiam a mesma dor. E enquanto todas essas coisas aconteciam, Steve, que estava trabalhando numa sorveteria junto com a Robbie, recebeu a visita de Dusty.
Dusty havia receptado uma mensagem russa enquanto tentava se comunicar com sua namorada Suzy com a ajuda de uma antena que ele havia construído. Com a ajuda de Hope, eles conseguem traduzir a mensagem e desvendar o enigma. Descobre que nesse mesmo shopping que trabalhavam, os russos estavam tramando alguma coisa e com a ajuda de Erica, a irmãzinha do Lucas, consegue ter acesso a um elevador por meio de uns dutos de ventilação. O elevador acaba descendo, os levando ao subsolo e descobre uma máquina abrindo o portal. Steve e Hope são capturados e torturados, mas Justin e Erica escapam antes de serem capturados e voltam para salvar os dois. Com os 4 reunidos, consegue escapar de lá e se encontra com as demais crianças, juntamente com Nancy e Jonathan, enquanto fugiam dos russos e do Devorador de Mentes. Mas enquanto todas essas coisas aconteciam, uma outra dupla também estava na ativa. Era Hope e Joyce. Por meio do prefeito corrupto, eles acabaram descobrindo tudo e foram investigar. Em suas investigações, eles sequestram um cientista russo, o Dr. Alexei, e são atacados por um militar, também russo. Eles fogem e, não tendo para onde ir, vão até Murray para que ele traduzisse o que o cientista dizia. Por meio de Murray, eles descobrem o plano dos russos e sobre a chave que tentava abrir o portal, e voltam para Hawks. Mas ao voltar, infelizmente o Alexei acaba sendo assassinado pelo militar russo. Sabendo que tudo havia saído do controle, eles resolvem ir atrás das crianças, onde todos se reúnem no shopping. Nesse momento, a On já havia ajudado Steve e os outros a se livrarem dos russos, mas como ela havia sido ferida, descobre que algo estava em sua perna e o retira. Era um pedaço do Devorador, e após isso a On começou a perder os seus poderes. Por fim, todos se reencontram e armam o plano. Hope, Joyce e Murray entraria no laboratório russo no subsolo e destruiria a chave que abria o portal. Justin, Steve, Hope e Erica iriam até a antena de Justin para passar as orientações por rádio, já que eles já haviam entrado anteriormente no subsolo, enquanto as demais crianças ficariam no shopping. Todos conseguem completar os seus objetivos, mas o Devorador de Mentes havia transformado os corpos dos possuídos em parte do corpo do Devorador, fazendo com que o Devorador de Mentes, agora com corpo, atacasse as crianças. On, por ter perdido seus poderes, não consegue se defender, mas é então que Billy aparece depois de ter sua memória recuperada após On ter entrado em suas lembranças anteriormente, o fazendo lembrar de quem realmente era. Billy se sacrifica para proteger a On, enquanto as crianças lançavam fogos de artifício no monstro para pelo menos retardá-lo. Mas não foi o suficiente, pois os fogos acabaram e de repente o Devorador cai no chão e se desintegra. Isso aconteceu porque Joyce, com a ajuda de Justin e da sua namorada Suzy pelo rádio, havia desvendado o rádio que dava acesso à chave e finalmente usado a chave. Porém, Hope acabou ficando ao lado da máquina que teria que ser destruída para interromper a abertura do portal, pois estava lutando contra o militar russo que o estava perseguindo. Aparentemente sim, outra alternativa, pois o portal estava quase aberto, Hope acena como positivo para que Joyce ativasse as chaves, mesmo sabendo que o seu corpo seria desintegrado pela explosão. Mas assim se fez. Joyce ativa as chaves, fazendo com que a máquina explodisse e assim fechando o portal, mas por meio do sacrifício de Hope, a qual estava começando a se apaixonar. E devido ao portal ter sido fechado, o Devorador de Mentes acabou perdendo os poderes no mundo real, por isso ele acabou caindo durante a luta com as crianças. Todos se reencontram mais uma vez, e com um olhar de tristeza da Joyce, fez com que a On soubesse o que havia acontecido com Hope, para o lamento da garota. 3 meses se passam e alguns dos jovens se despedem, fazendo com que suas vidas realmente mudassem. A On acaba indo morar com a família da Joyce, mas agora eles estariam se mudando para um outro estado,
Pois, para esconder a garota, o Dr. Owens achou melhor que eles fossem para Lenora. Nancy não podia mais estar próxima de Jonathan, e Mike não teria mais o contato com a On como tinha antes, apesar de ter reatado o namoro. Além de várias pessoas terem saído da cidade, pois dessa vez as mortes tomaram proporções muito maiores em relação aos acontecimentos passados. Principalmente por uma grande quantidade de pessoas terem sido mortas pelo Devorador de Mentes. Enquanto isso, no outro lado do planeta, algum americano estava preso numa prisão russa, enquanto um Demogorgon devorava um prisioneiro. Quem será esse americano? Agora não tem volta, Hawks ficou um caos e as criaturas do mundo invertido já estão à solta. Mas quem estará por trás de tudo isso? Depois dos acontecimentos da terceira temporada, nossos heróis acabaram se separando, pois após a morte de Hope, a On acabou morando com a família da Joyce na Califórnia. Mas não pense que a história começa aqui. Logo após a grande explosão da chave que estava abrindo o portal para o mundo invertido no final da terceira temporada, todos acreditaram que Hope havia morrido, sendo desintegrado pela explosão. Mas não, ele conseguiu escapar, mas foi capturado pelos soldados russos da instalação em que eles se encontravam e enviado para uma prisão na Rússia e preso secretamente. Porém, esta prisão não era normal, também era um centro de pesquisa onde armazenavam dados dos Demogorgons e até mesmo alguns vivos, e usavam os prisioneiros de cobaia para testar os seus experimentos. Hope conseguiu fazer amizade com o carcereiro e ele decide ajudá-lo, mas para isso cobra uma grande quantia e envia uma carta para Joyce, onde por meio de uma ligação conta todas as informações. E é nesse momento que, após quase 9 meses, Joyce descobre que Hope estava vivo e, com a ajuda de Murray, partem para a Rússia e deixam as crianças aos cuidados de Jonathan. Enquanto isso, em Hawks, mortes misteriosas estavam acontecendo e um grupo colegial de jogadores de Dungeons & Dragons conhecido como Hellfire foi acusado pelas mortes, sendo Ed, o seu líder, acabou sendo perseguido pela população. Mas caso você já tenha assistido às outras temporadas, você sabe muito bem que as mortes misteriosas normalmente têm a ver com o mundo invertido, e de fato teve. Um novo vilão estava surgindo, mas dessa vez a existência dele explicaria muitas pontas soltas. Seu nome real era Henry, onde no passado ele era uma criança que possuía certos poderes sobrenaturais, e em um certo dia acabou matando sua família, na qual apenas seu pai sobreviveu. Mas esses poderes não ficariam despercebidos pelo governo, e o Dr. Brain o encontrou e o levou para o seu laboratório e o numera com o número 001. Sim, a primeira cobaia dos seus experimentos. Era muito poderoso e acabou aprendendo a dominar os seus poderes, e após algum tempo, o Dr. Brain inicia um projeto que usaria crianças com a intenção de serem cobaias. É a partir daí que a 11 aparece. A 11 vivia junto com as demais crianças, mas também sofria bullying. Mas o que ainda não tinha se identificado para as crianças com superpoderes, acreditando que ele seria apenas um ajudante do Dr. Brenner, cuidava da 11 e a ajudava, e até mesmo lhe contou o seu plano para que ela fugisse de lá. Eles concretizaram o plano, mas 11 percebeu que o era maligno, pois ele havia acabado de matar todas as outras crianças e todos que se encontravam em seu caminho, revelando que todas as lembranças de mortes que a 11 acreditava ter, na verdade não foi ela que havia matado, mas sim o Quando a 11 vê tudo aquilo, ela acaba despertando o poder oculto, abrindo um portal para um mundo invertido, levando o para este lugar, na qual ele havia prometido vingança. Essa foi a primeira vez em que a 11 havia aberto o portal. O ficou preso neste lugar por anos, onde pôde aperfeiçoar os seus poderes e dominar as criaturas deste lugar, como os Demogorgos, Democães e até mesmo o Devorador de Mentes, entre outras criaturas, revelando que todas essas criaturas estavam atacando o mundo real por ordens do ou Vecna, o nome que as crianças haviam apelidado.
Já no tempo presente, seu plano era conseguir 4 vítimas para que um gigantesco portal fosse aberto para se libertar. Então 3 vítimas já teriam seu fim e a Max seria a 4ª. Todas as outras vítimas acabaram entrando em transe e indo para uma outra dimensão em sua mente, onde o Vecna os atormentava até matar. Max já havia começado a ter contato com Vecna e sabia que o seu tempo estava próximo. Então os nossos heróis de sempre se reúnem para ajudá-la e também para salvar Ed, acusado injustamente pelas mortes. Justin, Lucas, Max, Nancy e Steve Hobby acabam se reunindo novamente e ajudam Ed a se esconder enquanto um grupo colegial o perseguia. Mas durante esse momento a Max entra em transe mais uma vez e com a ajuda da Nancy e Hobby em sua investigação, descobre por meio do pai do Henry que a única forma de escapar do transe é por meio da música preferida da pessoa. Então os garotos põem fones de ouvido em Max com a música Honey Up the Hill, a fazendo despertar. Enquanto eles lutavam pela sobrevivência e armavam um plano para matar Vecna, Mike estava na Califórnia, pois havia visitado a ON. Infelizmente a ON foi presa, pois havia revidado um bully por meio de uma agressão, inferindo uma jovem. Mas durante o deslocamento para a prisão, o Dr. Owens a resgata e fala que algo de ruim está acontecendo em Hawks e que a única esperança está nela. Porém, como ela havia perdido os poderes no final da 3ª temporada, ela precisava reaprendê-los. On concorda em ir ao laboratório, mas para a surpresa dela, reencontra o Dr. Brenner. Ele não havia morrido, estava vivo e com a mesma determinação de sempre. Os doutores usam lembranças da ON como estimulante para que ela pudesse relembrar seus poderes. E é nesse momento que ela recorda o que aconteceu no passado e sobre a existência do e por fim, seus poderes voltam. Mas nem tudo saiu como planejado. O Dr. Brenner prende o Dr. Owens por discordar dos seus métodos, enquanto o governo americano descobre a localização do laboratório e invade com a intenção de matar a ON, pois eles acreditavam que fosse a ON quem estava matando essas pessoas em Hawks. A ON consegue escapar do laboratório, demonstrando possuir um poder muito devastador, enquanto um massacre acontecia. Inclusive o Dr. Brenner morre nesse momento, pelo menos é o que achamos. E é nesse momento que Mike, Jonathan, Will e um amigo do Jonathan chegam e resgatam a ON. On sabe que seus amigos em Hawks estão em perigo e viaja até lá por meio da telecinese, ao mesmo tempo que uma outra batalha acontecia. Joyce e Morrow havia chegado na Rússia e localizado Hopper, mas em meio a traições e Demogorgons, eles acabaram ficando no fogo cruzado e conseguem escapar. Já fugindo, eles conseguem fazer uma ligação para os Estados Unidos para pedir ajuda do Dr. Owens. A sua parceira fala com eles, e ela fala da situação e da catástrofe que estava para acontecer em Hawks. Sabendo que as criaturas do mundo invertido compartilhavam da mesma mente, voltam para a penitenciária para matar todos os Demogorgons que se encontravam lá, a fim de enfraquecer qualquer que seja o monstro que as crianças estavam lutando, e é exatamente isso que acontece. Na luta contra Vecna, as crianças estavam para perder, pois ele é muito poderoso, e mesmo com a ajuda da ON, onde ela se encontrava mentalmente ao lado de Max no mundo invertido, foram incapazes de vencê-lo. É então que ele começa a sentir as dores provocadas por Hope e seus amigos. Isso ajuda, mas não foi o suficiente, pois Vecna estava para tirar a vida de Max, enquanto a ON estava imobilizada. É então que Mike, junto ao corpo da ON, percebe que ela estava perdendo e começa a falar palavras motivadoras como um líder. Isso dá forças para a ON e conseguem vencer Vecna, porém a Max morre. Com o 4º sacrifício, o plano de Vecna funciona e um gigantesco portal surge em Hawks. Mas On, ao vê-la morta, usa seus poderes, fazendo com que de alguma forma ela voltasse à vida, porém em coma.
Eles saíram vitoriosos contra o Vecna, mas ao mesmo tempo derrotados devido a diversas perdas. Muitas pessoas na cidade morreram no momento em que esse portal se abriu, mas uma morte bastante sentida foi a de Ed, pois morreu como um herói no mundo invertido, servindo de distração para que o plano das crianças funcionasse, onde sem isso, todos certamente morreriam. Um pouco depois, On se reúne novamente com as outras crianças e resolve se esconder na antiga cabana de Hop, já que o governo estava a perseguindo mais uma vez. Mas um misterioso carro aparece. Era Hop e Joyce, para a alegria e surpresa de todos, especialmente de On, por reencontrar seu pai adotivo depois de acreditar que ele havia morrido. Mas, depois de tudo isso, mesmo após a derrota de Vecna, algo não estava normal. Apesar de nada ter saído por este portal, cinzas começou a cair na cidade, transformando o que era vivo em morte, enquanto Will pressentiu a presença de alguma criatura se aproximando. O que será que está à espera na próxima temporada? E esta foi a história de Stranger Things 4. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da história. E para mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até mais. Valeu. Fui!